Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o versículo de número 5. Lá no finalzinho da Bíblia você vai achar o livro de Timóteo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo 4, do 1 em diante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos pela sua graça, pela sua misericórdia sobre nós. Que nesse momento, Deus, o Senhor venha abrir a porta da palavra, Deus, que nós possamos aprender, possamos ter a vitrine, o espelho diante de nós nessa noite, para que possamos achar os pontos que precisam ser arrumados, aonde deve ser organizado, o que precisamos, ó Deus, colocar em ordem nesse momento. E a sua palavra vai nos dar esse entendimento, vai nos dar essa consciência e vai guiar o nosso coração e esse culto para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, ela é muito importante que você entenda, porque dela vai dar entendimento do fim da sua vida, para onde você está caminhando, para que caminho você vai seguir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Por isso eu preciso e quero que você entenda essa palavra aqui. Nós estamos andando nesse mundo em meio a lobos devoradores, lobos vorazes, que não têm dó. Você sofre perseguição de fora, do governo, do Estado, você sofre perseguição de familiares, você sofre perseguição no trabalho, você sofre perseguição por todos os lados. Por quê? Porque você é um cristão. E por você ser um cristão, Jesus disse que nos enviaria como ovelhas em meio aos lobos. Então nós estamos correndo risco, estamos correndo perigo. O problema não é o que está do lado de fora da igreja. O problema é quando isso é instaurado do lado de dentro da igreja. Pelo lado de fora nós sabemos que quem governa o mundo é o maligno. A Bíblia fala isso. O mundo é o jazigo, é o túmulo de Satanás. Amém? Então, do lado de fora, nós esperamos por isso. Nós sabemos que tem isso. Ensinos, ideologias, coisas que contradizem a palavra de Deus. Nós já esperamos isso. Mas Paulo não está falando desse tipo de represália. Paulo não está falando desse tipo de confronto. Paulo está orientando o pastor de Éfeso, Timóteo, para ele tomar cuidado, porque nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que haveriam apóstatas, que alguns apostatariam da fé. Como isso iria acontecer? Como que esses irmãos iriam se afastar? Eu já vou falar o que é apostasia. Como que eles iriam sair, abandonar a fé? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, irmão, esse negócio está pesado e vai ficar mais. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Na onde que você vê isso, irmão? Aí vamos ter que alinhar isso, né? Para você não ficar perdido. Aonde que é pregado, de certa forma, a palavra de Deus? Aonde que as pessoas, nos últimos tempos, iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio? Aonde você acha que isso iria ser colocado? Dentro da onde deveria haver a verdade. De certa forma, iria se corromper uma parte da liderança, iria se corromper um pedaço do corpo daqueles que deveriam governar o povo à verdade. Esses homens iriam ter a mente cauterizada. A cauterização tem o sentido de marcar com ferro. Assim como se fazia com o escravo na antiguidade, se fez e se faz hoje com o gado, para se marcar o gado, eles esquentam o ferro e queima. Aquele pedaço fica cauterizado, não se sente mais dor naquele pedaço, naquela parte do corpo. Assim é a consciência desses homens. Então você tem aqui os apóstatas, você tem aqui espíritos enganadores, você tem aqui doutrinas de demônios, e quem é o agente? É um demônio pregando, bonito, né? Com chifrão lustrado? Não. São homens comuns, homens que você enxerga, homens que você consegue olhar e ver e perceber de carne e osso, mas por trás de tudo isso, o texto diz que são homens hipócritas, são personagens, são mentirosos. Aquilo que eles pregam no púlpito, no altar, não é condizente com a vida que eles levam no secreto, no oculto. Quando ninguém está vendo, esses homens são guiados por demônios. Esses homens são guiados por espíritos enganadores, que não quer ver o bem da igreja, que não quer ver a igreja sendo ensinada no caminho certo. Antes, o que esses homens fazem? Eles proíbem o que é santo. Eles proíbem o que é verdadeiro. E autorizam o que é profano. O casamento foi feito para quê? Para quem? O povo de Deus. O casamento veio do próprio Deus. Comer alimentos. Isso foi feito para quê? Para o homem. Deus criou os alimentos, Deus tratou os alimentos. Para quê? Para que o homem se alimentasse. Duas coisas que o ser humano necessita. A parte física, dentro do seu casamento, e o alimento. É necessário para a vida do ser humano. Como é que vai dar sequência na geração se não houver o casamento? Esses homens proíbem isso. Não, casamento, não, alimento, isso não se pode. É a abstinência a essas coisas. Porque Deus fez essas coisas para os fiéis, que conhecem a verdade, para fim de usá-los, esses métodos de casamento e de comida, com ações de graças a Deus. Mas para essas pessoas que dão ouvidos a doutrinas de demônios, que são guiados por espíritos enganadores, essas coisas não pode. É pecado. Mas quem é movido por isso? Irmão, você está pegando pesado. Você está sendo muito incisivo. Não, irmãos. A gente consegue olhar a Bíblia por uma visão, não só aquele versículo, mas enxerga a sua palavra, ou a sua não, né? Enxerga a palavra de Deus de cima. Quem é o pai da mentira? João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Mas está falando de quem? Do mentiroso. O texto vai seguir dizendo. O mentiroso tem por pai o diabo e quer fazer os desejos do pai dele, de Satanás. Ele foi homicida, que é homicida? Que mata os outros, desde o princípio. E não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Guarda isso, irmão. Fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira.
Então, cada portinha que você vê hoje, que abre um ponto e diz que é uma igreja, e diz que fala de Deus, e diz que é da palavra de Deus, e diz que é da parte de Deus, dá uma olhada como essas pregações, como são essas pregações. Qual é o intuito dessas palavras? Quem está por trás daquilo tudo? Olha, observa, põe na medida. São palavras que realmente seguem a doutrina dos apóstolos? Tem base no conhecimento da palavra de Jesus Cristo? Não, irmão, você está estranho. Peraí, estão apostatando. É muito escândalo, irmão. É muito bafafá nos bastidores. É muita coisa de enganação, irmão. Tem muita gente morrendo lá dentro, irmão. Não é igreja de Deus. Não está sendo conduzido o povo nos últimos dias, e esses últimos dias é dado a partir da assunção de Cristo ao céu. Já estávamos nos últimos dias. Se ele fosse um dia e voltasse no outro, pronto. Mas nós estamos no fim dos tempos. Estamos aguardando ao Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Eu e você estamos à mercê de tudo isso. O que você tem ouvido tem dado comichão nos seus ouvidos? Está te levando a ter mais fé ou menos? Você dá uma olhada naquelas pessoas que desvirmam. Por vezes, eles querem colocar para fora os desejos do seu coração, mas eles pegam um erro. Eles observam. São lugares que só prometem milagres. Quantas pessoas já não se decepcionaram por Deus porque recebeu uma profetada e nunca aconteceu? Um monte. E eles não ficam bravos com o pastor, com a igreja. Eles ficam bravos com Deus. Aí Deus já não serve mais. Quando esperaram muitas coisas, foram prometido cura, foi prometido bênção, foi prometido prosperidade, e que nunca aconteceu. O que aconteceu? Apostatou. Não estamos falando daquele crente que ele caiu, ele enfraqueceu. Não, irmão. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas apostatariam. Rodrigo, o que é apostatar? Vamos lá. Apostasia é uma revolta, é uma deserção. Foge daquele irmão que está fraco, está caído, ele está desanimado, ele está ferido. Se cuidar dele, ele volta. Ele é aquele soldado que em combate se machucou e não tem como, não tem mais força. Ele teve um sangramento muito grande, precisa de tratamento para que ele volte. Não é esse tipo de pessoa que o texto está dizendo. É aquele que se revoltou. E pegou a sua carteirinha e falou assim, ó, não quero mais saber. Não me encha mais com isso. Tchau. Para mim, deu. É um ato deliberado da própria pessoa de deixar as coisas de Deus. É revolta, é deserção, abandono, apartar-se. Literalmente, uma saída de uma posição anterior. Antes ele era crente, firme. Agora ele saiu. Ele não quer mais, ele abandonou. Ele largou a mão. Falar perto de Deus, nossa. Fala de Satanás, mas não fala de Deus. Por quê? Porque causou uma revolta no coração dele. Essa revolta veio por quê? Quem que foi o primeiro revoltadinho da Bíblia? Que a Bíblia mostra? Satanás. O anjo de luz. Se revoltou contra o Senhor. Se apostatou da crença. Se apostatou da maneira de viver diante do Senhor. Não quis mais. Se rebelou contra Deus. E ele faz isso hoje com quem? Com a criação. Ele trabalha dentro das mentes. Então, cada porta que você vê, cada denominação que se diz igreja, mas que não leva as pessoas até Cristo, que não põe Cristo no centro, que não é uma pregação que te confronta, que é um espelho diante de você, que abre um leque para que você enxergue os seus erros, enxergue a maneira que você está vivendo, enxergue os seus problemas e te leve à mudança, são pregações e doutrinas de espíritos enganadores e doutrinas e fundamentos de demônios. Ah, irmão, mas eu não vi
Eu fui na igreja, irmão, não vi ninguém gritou diferente. Ninguém fez um diferente. Que nós temos um menino aí. Esse aí é do manto, né? Esse aí é benção. Ninguém rolou, irmão. Como é que Judas traiu Jesus? Gritando? Torcendo a mão para trás? Virando o olho para trás? Com um beijo. Com um beijo. Muito diferente do que a gente entende como traição, né? Com um beijo ele traiu o mestre. Então, aonde que move, aonde que Satanás ele infiltra por vezes, e é o nosso problema hoje, nos últimos tempos, na cabeça da liderança. Quando a cabeça da igreja não é Cristo, e sendo governada por um homem pecador, mas que busca ter a mente de Cristo, conhecimento da palavra, que leve o povo a andar no caminho direito, de porta estreita e não larga, quem é que está por trás quando o cabeça não é Cristo? O adversário. E isso leva o povo ao quê? A se apostatar da fé. Porque buscam na igreja aquilo que eles encontram no mundo e acham na igreja. Buscam na igreja aquilo que eles encontram no mundo e eles acham aqui também. É o contrário. A igreja é o lugar onde você encontra aquilo que em nenhum outro lugar você encontra, você acha. A paz, o Senhor, Cristo, a palavra. Amém? Você não encontra paz no mundo. Ah, irmão, sou cheio de saúde, sou cheio de dinheiro. Tá bom, irmão. E o coração? Ai. A gente tira, mas Jesus é aquele que chega com o espelho e ele enxerga, irmão, por trás de toda a máscara. Mas quando nós entramos para dentro da palavra e nós vemos que o problema hoje, nos últimos tempos, seria um mal chamado apostasia, e você enxerga pelo texto que Paulo orienta a Timóteo, fala assim, Timóteo, pelo amor de Deus, Timóteo, tome cuidado, porque as pessoas virão para tentar distorcer o nosso ensino, tirar o ensino, contorcer a nossa fé. E Paulo tem propriedade, porque ele diz que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas largou a fé lá atrás? Não. A fé o acompanhou. A fé em quem? No Deus verdadeiro. Na promessa de Cristo. E essa exortação, irmão, ela é pertinente a nós. Você já passou por poucas e boas pelo lado de fora. E pelo lado de dentro também. Né? Por tantas decepções, ver uma pessoa de terno e gravata falando o nome de Deus, por vezes, né? Pronto. Será que é mais um do mesmo? Dá esse entendimento. Nos leva a pensar. Por quê? Por tantas decepções. Quantas pessoas hoje não querem ouvir mais falar da palavra de Deus? Por quê? Decepções. Tem motivo? Tem. Tem razão? Não. Porque quem decepcionou foi o homem, não foi Deus. Se você se decepciona com o médico, você vai morrer, porque você não quer mais saber de médico, você vai procurar uma referência, alguém melhor. E por que com Deus tem que ser diferente? Com pastores tem que ser diferente? Judas, no capítulo único, no verso 3, ele orienta aquele povo a batalhar pela sua fé. A batalhar, a ter a fé em estima. Por quê? Ela pode se esfriar. A nossa fé, ela pode, com o tempo, ir minguando. E isso nos leva ao perigo. Ao perigo de, assim como aquele povo que estava com Moisés, que já tinha visto o mar abrir, já tinha passado por poucas e boas, por um breve momento de tempo, se achou no direito de mudar as coisas. Vamos fazer outro Deus. E quem que sempre está pronto para isso? Espíritos enganadores. Não tem condição das pessoas tomarem ceia num dia e no outro dia
tá num pagode, numa festinha, e tá tudo certo. E pode. Quando foi que a igreja manteve essa linha tão estreita com o mundo? Não é isso que você tem visto? É o mundo aqui e a igreja pareada. A igreja pareada. É tudo de fora, se veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, se alimenta de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, vai para todos os lugares de qualquer jeito, mas até antigamente, como é que era? O caminho do mundo é um, o caminho da igreja é um outro. Se o mundo vai para lá, a gente faz o contrário, só de pirraça. Mas só para mostrar que é o oposto, que não anda junto. Mas se você olhar o nível da igreja hoje, ela pareou. Um caso mais simples para você ver, o número de divórcio. Os daqueles que se dizem cristãos já está igualzinho do mundano, se é que já não passou. Da onde que vem essas coisas? Da liberação da onde? De ensino de quem? Falsos mestres que dão ouvidos, que são guiados por demônios. Toda portinha que você vê, que é uma porta de heresia, que contradiz o ensino de Cristo, quem está governando aquilo ali por trás é Satanás. É ele quem governa pela mente dos homens que não sentem mais remorso, que não sentem mais o peso. Eles mentem na cara dura. Isso é perceptível, irmão. Você olha, o cara de pau tem coragem de falar, deposita aqui que vai acontecer. Da onde que está escrito isso? Se você olhar a vida do Paulo, de Davi, homens, como diz Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, de Paulo que se gastou na obra de Deus, o jeito que essas pessoas morreram, o jeito que eles passaram a vida, a tristeza que foi no final, é totalmente diferente da prosperidade que é pregada hoje. É pregado que se você vier para a igreja, a sua vida vai ser a melhor. Você vai ter cura. Você vai ter não sei o quê. Você vai melhorar nisso. Você vai... Não, irmão. A primeira coisa que nós temos que entender, que olhando a Bíblia de uma maneira completa, essas coisas fazem parte. Tem prosperidade, Deus vai abençoar, você não vai passar fome, Deus vai abrir uma porta, nem que seja um corvo para te alimentar. Ele vai mandar alguma coisa, mas o principal não é isso. E na onde que você vê? Você vê lá o negócio da graça lá. Dá nojo de ver aquilo. Show da fé. Aí você vai ver o show. Ah, porque eu estava com a empresa assim, não sei de onde, que daí veio não sei o quê, aí eu fui, depositei não sei o quê, eu fiz isso e hoje está tudo bem. Tá em fila. E é tudo nesse sentido. Você vai por outro lado, o Valdomiro lá, do chapéu, é a mesma coisa. Irmão, você dá uma pisada de língua lá de fora, o que acontece? Nossa, errei. Você já fica martirizando. Nossa, você já não sabe o que fazer. Dá vergonha, você não sabe o que faz. Você sente isso? Graças a Deus, é um sinal que a sua mente não está cauterizada. Você ainda sente o peso. Você ainda fica, Deus está vendo isso. Eu tenho que arrumar eu tenho que fazer isso aqui certo. Eu tenho que arrumar isso aqui. Lembra do espelho? Isso aqui da minha vida não dá. Eu não consigo viver com isso me machucando. Eu tenho que arrumar. Por quê? Porque ainda não está cauterizada. Graças a Deus. Se a sua mente tem esse tipo de sentimento, de dor, de você olhar alguma área da sua vida, que sempre tem aquela área, e você consegue passar, não consegue passar por ela sem sentir a dor, dê glória a Deus, porque Deus está te cobrando. Porque na hora que você não sente, irmão, porque você já rodou. Se você consegue conviver no erro, ouvindo essas coisas, se alimentando de só riqueza, de glória, de um monte de coisa, e isso tá certo, e é o meu Deus, e eu sou não sei o que do rei, e é isso, e é aquilo.
e a sua vida se move só para esse lado, e todo o pecado não é alinhado com a palavra de Deus, e você se conforma com isso, e acha que está indo para o céu, você vai rodar. Esse é o problema. Ah, irmão, mas a gente tem pouca gente, e não sei o quê. Irmão, o importante é a mensagem ser pregada de maneira fiel. Não se engana não, irmão. Não se engane. Vou ler um texto aqui para você, ó. Eu li o Judas. Não, né? Só falei. Judas capítulo 1, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade. Judas sentiu necessidade de escrever uma motivação? Não. Uma exortação a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, peraí. Então, eu recebi a fé, mas a fé foi dada por Deus. Foi. Mas e agora? Agora, irmão, segundo Judas, você batalha por ela. Batalha. Faz uma olhada aí, irmão. Dá uma olhada aí no seu reservatório de fé e vê como é que tá. Irmão, já não tem mais nada. O que eu tinha na última batalha já foi. Então hoje é o dia de você renovar isso. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está com pouca fé, é porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Você já não está entrando. E isso não depende, por vezes, do local onde você está. A parábola do semeador é um exemplo disso. Ela fala do solo rochoso. A semente foi colocada, mas o solo não pegou, não guardou. Então, dá uma olhada em como é que está a sua vida hoje. Segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 4 diz: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não é isso que você vê? Que é isso que eu vejo. Os homens dentro das igrejas, já praticamente todos cauterizados, mentem descaradamente, enganam descaradamente, e tudo isso tem um plano por trás. O quê? A manifestação do filho da perdição, o anticristo, Satanás, movendo a cabeça desses homens. Por quê? Irmão, você deve ter lido isso em algum lugar. Se Satanás trouxe 1/3 dos anjos com ele, o que você acha que ele vai fazer com essa crentaiada que não lê Bíblia? Que não participa de um culto de ensino? Que não vai para a igreja? E quando vai, escuta a doutrina do próprio Satanás. O que você acha? Ele vai sapatear em cima desse povo. Vai trucidar esse povo. Ele vai acabar com esse povo. Porque Deus quer? Não. Porque esse povo, irmão, tem comichões nos ouvidos. Não querem saber. Se você tem um manual na sua mão de como dirigir um carro, e se você sabe que o seguro, a segurança é até 120, e o condutor já está a 280, você sabe que o risco é iminente, o manual diz que é até 120, por que você continua indo sendo guiado por esse condutor? Porque está emocionante, que está legal, porque ainda não aconteceu nada de grave, mas vai. Espera a primeira curva. Espera a primeira aparição de Satanás. Espera a primeira coisa acontecer. Espera a trombeta tocar.
Então, meu irmão, ninguém te engane. Paulo diz, nem por palavra, nem por epístola, nem por espírito, como se o Senhor já estivesse perto. Antes de todas essas aparições do anticristo aparecer, haverá uma apostasia geral. As igrejas estarão vazias? Não. Eu não estou entendendo. As falsas estarão assim, ó, lotadas. Lotadas. Agora eu não sei o que vai acontecer com o vídeo, mas eu vou falar assim mesmo. Ó, presta atenção. Irmão, você não é louco? Eu devo ser um pouco, você não sei. O que tá tendo? O que teve ontem? Romaria. Gente de todo canto do Brasil, né? Não sei se de todo, mas bastante canto do Brasil vindo para Aparecida. É a religião deles. É o costume deles. É a tradição já, essas caminhadas. Aí, isso a gente espera, porque é normal do lado do católico. Você pega uma igreja que é conhecida na cidade inteira, chamada a Igreja da Cidade, e eles fazem o quê? Eles montam pontos específicos na beira da Dutra, na rota dos Romeiros, e faz o quê? Aguinha, bananinha, massaginha, né? Nhenhenhé. Olha isso de cima, irmão. E vê se só eu que sou perturbado ou se tem razão. Tem um abismo lá. O inferno. E todo mundo indo. Pensa comigo aí. Tá lá. A gente não pensa diferente? Para nós a idolatria não é condenável? É. Então pensa só. É só a gente analisar. Tá todo mundo indo lá. E nós que somos protestantes, que Lutero batalhou, que Calvino batalhou, que o homem da patrística batalhou, que nós somos dessa outra linha, a gente inverte tudo agora. Tá todo mundo indo para a perdição. Ao invés de nós pregarmos a palavra para eles, com estratégia, com jeito, para ganhá-los, para que eles saiam da perdição, a gente põe um ponto e fala assim, continue. Sigam! Vai! Que vocês estão certos! Foi isso que Jesus ensinou! O amor! Vamos! Tá com o pezinho doendo? Passa a pomadinha! Tá cansadinho? Descansa! Mas continue! Que ninguém vos engane! Isso é uma apostasia, irmão! Marcada! Não tem cabimento isso aqui! Ah, irmão, mas isso aí eles estão fazendo porque daí, né, eles estão amando o próximo, mas matando, incentivando, dando mais força para que eles caminhem para a perdição, para o mal, ficando preso em tudo isso, é um incentivo. É um incentivo. Mas será que não pensa? Será que a mente não está assim... Cara, isso aqui tá errado que eu tô fazendo. Como que eu vou incentivar alguém a continuar no erro? Cauterizou, irmão. Importante é o nome da igreja estar bem na cidade. Importante é isso. Importante é meu nome sair no rádio. Olha, porque a igreja lá tá fazendo o que Jesus mandou. Será? Será que é isso que Jesus mandou? Não, com toda certeza não. Mas já existe uma revolta. Não tem mais a porta estreita, não tem mais o endireitar a vossa vereda. Não tem mais. Não tem. Acabou. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça muitos desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. O importante é estar cheio. O importante é o lugar estar cheio, irmão Carlos. Não importa se o povo está caminhando com passos largos para o inferno. O importante é estar cheio. O importante é ter o ibope. O importante é ter movimento. O importante é ter o olhar do povo para o negócio. Isso não é o importante. O importante é a sua mente estar alinhada com a palavra de Deus. É isso que importa. Você não está sendo enganado.
Você não está indo para um lugar aonde você está se perdendo, não. Antes você senta no lugar e você é exposto diante do espelho, que é a palavra de Deus, e você se alinha, e você se arruma, e você vai até Cristo, e Ele tira as suas imperfeições, e Ele põe santidade em você, Ele põe comunhão em você, Ele alinha você para se parecer com Ele. Amém. Agora, uma igreja que não tem ninguém parecendo com Cristo, não é possível. Não é possível. Se a Bíblia diz que nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito. Irmão, nem o meu dedinho do pé parece. Então, irmão, peraí. O que você está ouvindo? É só vitória? A sua fé não... As lutas não estão te moldando ao caráter de Cristo, então tem coisa errada aí. Segundo de Pedro 3:16 ao 18, a palavra diz: falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Pedro, quando vai falar das epístolas de Paulo, ele fala o quê? Que são epístolas difíceis de serem entendidas. Porque Pedro era um pescador. Paulo era um homem mais culto, mais dentro da palavra. Aí Pedro fala assim, a gente sabe, e olhando pelo lado de que Paulo escreveu, tem coisas difíceis. Mas existem homens inconstantes que distorcem essas palavras. Porque para tudo que a gente faz errado, irmão, e que esses homens colocam errado, eles põem um versículo embaixo. Você já percebeu? Sempre tem um versículo. Mas como? Distorcido. É sempre distorcido. E esses homens que fazem isso, vão fazer e vão levar muitos com eles. Mas Pedro fala, vocês não. Eu já estou avisando vocês de antemão. Eu já estou falando, olha, isso vai acontecer. Vai ficar muita gente para trás. Por motivo de apostasia, por motivo de abandono, de rebeldia contra Deus. Então, vocês não sejam assim. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Mas você conhecer Deus, crescer na graça de Deus, pode vir, irmão, qualquer um contar historinha, balelinha, fábula, conto. Fala, olha, sai daí dessa garagem, vai para lá, porque lá Jesus está operando. Fala, o quê? Operando como? Como é que está por trás de tudo isso aí? Essa bagunça aí. Nós vemos a primeira epístola de Timóteo. A segunda, no capítulo 4 também, do 3 ao 5, Paulo escreve para Timóteo falando assim, Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões, amontoarão para si, olha isso, irmão, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aonde você viu a gente falando isso aqui hoje? Êxodo. Pega uma joinha daqui, pega outra joinha dali, pega um negocinho daqui. Vão montar para nós. Ah, irmão, eu gosto de sentir. Então vamos botar um louvor meloso. Você vai chorar, irmão. Eu garanto pra você que você vai chorar. Ah, irmão, eu gosto de pular. Então vamos colocar o louvor agitado. Ah, irmão, eu gosto de coisa preta. Vamos botar a parede. Ah, eu gosto de luz. Vamos botar luz. Irmão, não gosto da palavra não. Vamos tirar a palavra. É gosto do cliente, irmão. Por quê? Homens que fizeram para si doutores que, ó, gostei daquele irmão. Ô, irmão abençoado. Só fala de bênção. Nossa, você viu a pregação deles? A gente sai cheio, né? Tem que sair vazio. Tem que sair vazio do seu eu. Não é cheio do seu eu. Isso o mundo já faz. Isso o Marçal já faz, o Thiago Brunet já faz. Ele enche você do você mesmo. Que você pode, que você consegue. Não consegue nada, irmão. Você, né? Consegue muita coisa, não.
Se não for Deus na nossa vida, Jesus falou o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Mas, de certa forma, a gente entende que no momento de culto, onde a palavra de Deus tinha que ser o centro, o homem está sendo colocado no centro. E dá uma olhadinha nessas pregações. Se você escuta, por vezes, o nome de Deus num contexto correto, você vai ouvir Deus. O nome de Deus está lá. Mas Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus não sei o quê, Deus vai fazer isso, Deus vai nos ensinar onde. Nunca tem. Deus quer que você conserte a sua vida. Deus quer que você tenha mais compromisso com Ele. Deus quer que... Não, irmão. É um iFood de bênção. Capítulo 4, verso 4. Timóteo, eles não suportarão a doutrina. Não vão. Eles vão, sumir para onde pregue aquilo que eles querem ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, você, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Irmão, você é um Timóteo hoje. Seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, passa por tudo isso, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Não seja um apóstata. Não dê, irmão, mas tem diferença no que desvia, porque caiu, porque não era nosso. Tudo essas palhaçadas você vê dentro de debate de teologia, mas que não serve para porcaria nenhuma. Mas desviou. Pergunta para quem é desviado, para quem é apóstolo, para quem está fraco, para quem não sei o quê. Todos eles falam a mesma coisa. Eu não tenho força para voltar. Eles não vão... irmão, eu sou apóstolo. Não, eu estou desviado. Não, irmão, na Bíblia você vai achar todos os tipos. De quem se enfraqueceu, de quem saiu, de quem amou o presente século, de quem abandonou o ministério. O que isso importa no final das contas? Se a pessoa voltou ou não. Então, nós que estamos de pé, pelo amor de Deus, cuide para que você não caia. Amém? Cuide para que você não caia. Olha a sua vida hoje. Tome cuidado. Hebreus 10, 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se você tiver uma fé errada, irmão, você vai crer num Deus errado, e a consequência dela vai te levar para um caminho errado. Se você tiver uma fé correta, vai fazer você crer no Deus correto, e a sua fé vai te levar para um caminho correto. Amém? O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 24, a palavra do Senhor diz, do verso 1 ao 14. E Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, respondendo, disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano vai ser a marca do fim dos tempos. O engano vai ser o sinal verde de que o fim dos tempos está próximo. Quanto maior o engano, mais nítido o sinal. Aí ele continua. Porque muitos virão em meu nome. E não tem? Tem bispa, apóstola, não sei o quê. Muitos. Ao vir no nome do Senhor. Isso não é um engano? É engano. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para os seres atormentados.
matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros e outros se odiarão. Isso acontece, irmão, só vai acontecer com o crente verdadeiro. Se você é ou conhece quem não é, vai ficar tranquilo, que você vai ficar de boa. Mas se você é um crente verdadeiro, você vai ser traído, as pessoas vão te odiar, porque foi Jesus que avisou, né? Tá escrito aqui. E além dessas turbulências, verso 11 diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não é o que acontece? Essa maldade desses falsos mestres, falsos profetas, a maldade chegou num nível tão grande que as pessoas não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na igreja, não acreditam mais em nada. Por quê? O que eles trouxeram trouxe perversidade para aquelas pessoas que deveriam ser ensinadas a respeito de Cristo. E não levou a elas edificação. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. Marcos capítulo 13, verso 28 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto, as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas desde aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos achem dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Vigiai. Vigilância, irmão. A parábola é clara. O ensino de Cristo é claríssimo. Vigiar. Constância. Escuta o que você está ouvindo. Entenda. Peraí, isso aqui tem feito eu andar mais próximo de Deus ou mais longe? Isso aqui tem feito eu ir mais para o caminho estreito ou largo? Esse nada a ver que eles estão falando aqui, que não tem nada a ver, realmente não tem? Ou é um falso ensino? Na dúvida, irmão, joga para cima. Aperta mais. Eu não quero, na dúvida, não faça. Eu não sei se é ou não, então não vou fazer. Isso aqui tá me dando, isso aqui não tá me dando paz. Isso aqui não tá legal. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo de qualquer jeito? Não. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você não começou crendo em Deus? Você não começou entregando a sua vida para o Senhor? Você não começou tendo um primeiro amor? Mas com o passar do tempo a sua fé foi esvairindo? Você foi dando ouvido a outras coisas? Você já não tem mais aquele apreço pelas coisas de Deus? Isso foi corrompendo sua mente? Você começou a ouvir outras pessoas que foi minando e dando força para o seu pensamento? E você sabe que isso vai contra a palavra. Se você retiver firmemente o princípio da sua confiança, que é a volta do Senhor, você vai ser um participante de Cristo. Mas se você for um apóstata, você vai ter problema. Apocalipse 3,11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, irmão. Busca a sua fé. Lembra de onde você caiu. Volta ao primeiro amor. Renova o seu entendimento com Deus. Alinha a sua vida com Deus. Não adianta vir numa igreja bíblica, não adianta participar de culto com irmãos fervorosos, não adianta fazer
parte de louvor que fala da Bíblia. O importante é você estar com esse fogo queimando por dentro no seu coração. Não, peraí, eu estou muito longe daquilo que eu deveria ser. Você quer ver um exemplo? E é o último, eu termino aqui. É uma passagem que eu gosto muito. E eu acho que eu nunca preguei sobre ela. Josué, capítulo 14, do verso 10 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, tal é agora, tanto para a guerra, como para sair, para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou, aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo, para expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Deus de Israel. Lembra dos espias que Moisés manda espiar a terra? Ele manda os 12. 10 volta? Ah, não vai dar para nós não. É muita gente, é muita luta, o negócio lá. Deus falou, mas tem os espinhos pro meio. Tem os gigantes. A Bíblia diz que Josué e Calebe, eles voltam animosamente. Dependendo da sua tradução, tá com um espírito diferente. Eles olharam e falaram assim, tudo bem, a jornada pode ser difícil, pode ser complicado, pode ter gigante, mas quem foi que deu a terra para nós? Foi Deus. Se tá difícil, se vai ser batalha, se vai ser combate, eu não quero saber. Eu sei que a promessa é nossa. E Deus é conosco. Quando eles ganharam aquela batalha, Deus deu vitória para eles, houve a separação das terras, a cabo de Josué, distribuir as terras. A Bíblia diz que Calebe recebeu por herança Hebrom, que era uma parte grande de terra, uma parte boa de terra, concernente àquilo que foi prometido a ele. Mas como que ele recebeu isso aqui? Já desanimado? Nossa, o que você tem para mim, José? Ai, manda logo aí que... Oh, que tristeza, que luta aqui, ó. Você viu o que ele falou aqui? Você entendeu? 85 anos tenho eu hoje. Já se passaram, irmãos, 40 anos da promessa. E ele fala que a força que ele tinha era a mesma. Irmão, você consegue entender isso? Nós não estamos falando de briguinha de parente, irmão. Nós não estamos brigando aquele irmão que fica enchendo essa paciência. Nós não estamos brigando o patrão. Não! Irmão, é combate, é gigante, é coisa louca. Mas a Bíblia diz que Calebe tinha a mesma força. É o mesmo ano. É você ver o irmão que se converteu com 20, chegar com 60, o menino tá voando ainda. Nossa, aí. O irmão converteu com 40, vai chegar com 80, ele vai estar lá assim, não, irmão, glória a Deus, vai estar firme, ainda vai estar robusto, ainda vai estar cheio de cicatriz de guerra, mas ele ainda vai estar lúcido com Deus. Ele vai estar firme, ele não deu ouvido para aquele monte de gente, mas tem uns negócios feios lá nele. Não, é do difícil que nós gosta. É do caminho estreito, da onde tem o impossível, porque a gente sabe que lá a concorrência é menor e lá Deus faz grandes coisas. Ele tinha o mesmo ânimo.
Eu não vou colocar em tempo, irmão, porque vai ser judiação. Mas você se converteu faz quanto tempo? Ficou vergonhoso agora, né? Quanto tempo? Seu espírito é o mesmo? Se você fizer uma análise aí, quando você se converteu, que você ia para a igreja na chuva, e hoje, é o mesmo? Se você fazer isso para pregador, irmão, tem certeza que 90% reprova. Porque os caras começam voando, pregando um monte de lugar. Quando começa a cair, começa a desanimar. Não prega mais para um, para dois. Tem que ser só multidão. Mas e nós? Os crentes? O seu espírito ainda é o mesmo, irmão? A sua fé é a mesma? Ou você já está procurando dar ouvidos a outras coisas? Você já está pensando em procurar um caminho mais fácil para você seguir a Deus? Tome cuidado, irmão. Cuide para que você não caia. Não dê ouvidos a doutrinas, a coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, por mais que te doa. Busque cumprir a palavra de Deus. Seja como Caleb, seja como Timóteo. Tu, Timóteo, seja sóbrio e idôneo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se perca, irmãos. Não se perca. Nós já estamos nos fins dos tempos. Já está tudo pronto. Só estamos esperando a volta do Senhor. O dia, eu não sei para te dizer. Ninguém sabe. Mas aí temos uma ordem. E isso nós sabemos qual é. Vigiai. Fique atento. Se o Senhor voltar amanhã, Senhor, estou pronto. Se o Senhor voltar hoje, Senhor, estou pronto. Se o Senhor voltar daqui a 1 ano, Senhor, estou pronto. Se o Senhor voltar daqui a 40 anos, Senhor, a minha força ainda é a mesma daquele dia que eu ainda estava esperando o Senhor. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra. Agradecemos por esse aviso, meu Deus. Que o Senhor forme em meio a nós aqui nessa noite. Mais Timóteo, mais Calebes, mais pessoas, ó Deus, que estão vigiando, atentas, esperando o Senhor voltar. Meu Deus, é uma palavra que é dura, é difícil de ser engolida, mas é a doutrina do Senhor. Toda a sua palavra nos conduz para esse caminho, no modelo de versículos, por capítulos. Se a gente olhar a Bíblia por inteira, o Senhor sempre nos direcionou pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais estreito, mas que isso nos levaria à vida eterna. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi pregada. A função do Espírito Santo nesse momento é entrar em cada coração e convencer a cada um de nós dessas verdades. Nos ajuda, Senhor. O espelho foi posto diante de todos nós nessa noite. Que possamos achar os erros e consertá-los enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém, irmãos?